Olá, sejamos muito bem-vindos à última explanação do meu trabalho. Aqui quem vos fala é o aluno Fidelcino, aluno concluente em licenciatura em Filosofia. Vim mostrar para vocês aqui com esse trabalho. Estou muito feliz por estar conseguindo finalizar ele com muito carinho, muito amor. Eu fui atrás de coisas que também fui descobrindo com as pesquisas, porque não foi o intuito converter ninguém, mas simplesmente ajudar a entender esse universo que é a igreja, o que é uma igreja, como ela surgiu, por que ela surgiu e também quem foi seu fundador, o que ela pensa, o que ela age no mundo e também quem foi o protagonista de tudo isso e como ela foi passada adiante para chegar até os dias de hoje aqui para nós, e também falando sobre um pouquinho da Sagrada Escritura, que é a Bíblia, onde todos nós conhecemos, que tem um volume, tudo bonitinho aqui para nós, para que nós possamos acreditar e entender por que Deus se fez tão presente em nossa vida. E hoje nós já começaremos desfrutando um pouquinho dessa parte, já apresentando um pouquinho para vocês sobre a Reforma Protestante, o porquê que aconteceu essa Reforma Protestante, o porquê que deu início a isso. E para a gente começar a falar dessa Reforma Protestante, nós precisamos entender um pouquinho o que é essa Reforma Protestante. Primeiro de tudo, a Bíblia de Gutenberg. Ele foi um homem muito inteligente que inventou a imprensa em 1450. Ele foi inventor daquilo que hoje em dia nós podemos dizer que é o jornal da época, que é onde nós temos os papéis impressos, os jornais da época que a gente, como não tinha o acesso à internet, mas tinha os jornais, então foi ele que inventou essa imprensa. E ele fez a Bíblia em tipos metálicos e foi concluída em 1455. Então naquela época nós conhecemos o que é a Bíblia hoje desse estilo, porque antigamente era na época, nos 3 primeiros séculos, a igreja foi atrás de fragmentos, foi atrás de pergaminhos, enfim, foi uma loucura para juntar esses livros, como a gente já havia dito nas outras aulas sobre a Sagrada Escritura. Então, para fazer esse volume aqui, foi anos e anos de preparação para a igreja. Então, Gutenberg fez o seu exemplar, a Bíblia tipos metálicos. Então ela não era assim desse jeitinho que a gente estava vendo de papel, tal. Ela tinha algumas outras especificações que ele conseguiu mostrar para nós como essa Bíblia foi importante, que foi a primeira Bíblia impressa nesse volume que nós temos aqui hoje. E como que depois disso, como que veio acontecer as coisas depois de, enfim, a Reforma Protestante? Porque nós conhecemos a Sagrada Escritura desse jeito que nós vimos, de toda assim, com exemplar, tudo bonitinho, de 1500 para cá. De 1500 para lá não dava-se para conseguir entender a Sagrada Escritura no momento que foi traduzida, que foi manuseada, foi bem calculada aonde podia se colocar ou não os livros da Sagrada Escritura. Então, como eu já havia falado um pouquinho eu já coloquei o ano mais ou menos, não é só porque ela está de Gênesis a Apocalipse que foi escrito dessa forma, nessa cronologia, não. Foi colocado Gênesis, os 5 primeiros livros no Pentateuco, mas não é a cronologia certa. Se colocou dessa forma porque depois foram vendo que uma coisa puxa a outra, então por isso que colocaram dessa forma. E agora, por que deu a Reforma Protestante? Vamos lá. Foi liderada por Martim Lutero. Ele foi um monge agostiniano que, no seu tempo, que ele chegou a se ordenar, ele via que naquela época muitas coisas da Igreja Católica estavam um pouco bagunçadas, que tinha venda de indulgências falsas, enfim, tinham N coisas que a igreja fazia, mas não simplesmente a igreja de Cristo, mas as pessoas que lidam com a igreja de Cristo, que era isso que estava errado, é isso que
a reforma protestante se equivocou no sentido de querer achar que a igreja tem culpa, mas em si as pessoas que fazem parte dela. Então, que nós não podemos deixar de lado que realmente aconteceu isso das indulgências falsas. O Papa daquela época era um pouco fazia algumas coisas erradas, mas não é porque ele fez que a igreja é obrigada a pagar. Então, mas ele liderou essa reforma protestante. Em 1517 deu início à reforma protestante, que aí ele começou a perceber que com as coisas que ele já estava acontecendo, que tudo que ele já tinha presenciado, ele apresentou as suas 95 teses. Que o que seria essas 95 teses? Derrubando tudo aquilo que a igreja construiu naquele tempo, até 1500, tudo que a igreja construiu do cano da igreja, da Sagrada Escritura, o magistério e também a Sagrada Tradição. Então Martim Lutero não vê que isso é necessário. Para ele não é necessário isso. Como disse, ele publicou as 95 teses e colocando nas portas do castelo Wittenberg, que naquela época era como se fosse hoje em dia, para vocês entenderem, eu vou enfatizar aqui um pouquinho, como se vocês fossem postar as coisas no status de Facebook, Instagram, de outras redes sociais, vamos bem dizer assim, né? Nas redes sociais era a porta do castelo onde todos passavam por lá e viam o que estava acontecendo, as principais notícias. Então ele publicou essas 95 teses falando contra a Igreja Católica. Tudo que a igreja pregava, ele pregou ao contrário. Ele achava necessário destruir o que a igreja tinha feito nessa parte. Com a Reforma Protestante, Lutero faz uma nova tradução da Bíblia, usando a Vulgata, a católica. Ele usou a nossa Bíblia, mas tirou 7 livros do Antigo Testamento, que são Tobias, Judite, 1 Macabeus e 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, ficando só 40 livros do Antigo Testamento. Então, se você for pegar a Bíblia protestante, é esses livros aí que não contém. Então, se você chegar para um protestante, um católico chegar para um protestante e perguntar sobre esses livros aí, talvez eles até saibam que não se encontra na Bíblia, mas talvez eles não saibam o conteúdo, porque para eles não foram inspirados pelo Espírito Santo, que eles acharam que isso daí não foi ideia divina, não foi que Deus inspirou alguém para ser escrito. Eles acharam que isso daí foi inventado, a invenção da igreja. Tirou, pois disse que não eram inspirados por Deus, como havia dito. Então, infelizmente, ele se equivocou, porque se estava no cano, era porque realmente foi a igreja que realmente viu, autenticou e confirma e confia que foi por obra do Espírito Santo, foi Deus que colocou esses livros na mente, no coração, na escrita daqueles que realmente escreveram esses livros. E aí, em 1531, o imperador Carlos V declarou a liberdade religiosa. Então, a partir desse ano, antigamente você não precisava, nessa época de Lutero, você não precisava dizer que você era católico, era só simplesmente você falar que você era cristão. Eu já sabia. A partir desse momento, cada denominação que nascia a partir do protestantismo, nós precisamos se identificar como os católicos, porque eles são luteranos, aqueles que seguem o que Lutero fez, que ele as teses que ele colocou, enfim, tem eu fiz um levantamento, eu não sei se eu posso dizer, mas eu fiz um levantamento que existe mais ou menos 50 mil religiões e seitas espalhadas hoje em dia pelo mundo inteiro, porque veio com o tempo surgindo várias seitas, várias denominações, porque cada um quer colocar de um jeito, cada um acha que é Deus para modificar algumas coisas do que a igreja tanto prezou, tanto
lutou, tanto estudou para colocar tudo no cânon, tudo lidando com o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição e também a Sagrada Escritura, que isso prejudicou muito a igreja por conta disso. Mas também o que nós temos que ter em mente, que foi bom também para que a igreja, as heresias que foram feitas na época e até hoje, foi bom porque os concílios que a igreja precisou fazer para combater essa heresia, ajudou que estudasse-se mais, procurar saber mais, porque não é só porque o pessoal que está lidando, o Papa está ali, que eles sabem de tudo. Pelo contrário, nós somos humanos, nós sabemos que nós temos limitações. E não é num estudo que um padre hoje em dia estuda-se 12 anos para se tornar um padre, ele vai saber uma tradição de 2000 anos. Então tem muita coisa ainda a ser descoberta no sentido de estudar, de entender, de ser interpretada, e a igreja, conjunto com o magistério e também com a tradição, nos ajudou demais a interpretar essa história tão linda, onde nós sabemos de onde vem, para onde vai e onde estamos no sentido religioso, falando da Igreja Católica. E com isso, agora eu tenho um textinho aqui para ler para vocês, com as curiosidades, que a gente tem que enfatizar aqui também. O Catecismo da Igreja Católica nos fala assim, no parágrafo 1398, que diz assim: a Eucaristia é a unidade dos cristãos. Diante da grandeza desse mistério, Santo Agostinho exclama: ó sacramento da piedade, ó sacramento da unidade, ó vínculo da caridade. Quanto mais dolorosas se fazem sentir divisões da igreja, que rompem a participação comum à mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações ao Senhor para que voltem os dias da unidade completa de todos os que nele creem. Então o que ele quer dizer aqui? Que como foi tudo separado, que volte a brotar isso que realmente foi perdido em Lutero, que ele simplesmente não concordou, ele não quis acreditar, ele não aceitou o que a igreja pregava. As igrejas orientais, isso já no parágrafo 1399 do Catecismo, as igrejas orientais que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica celebram a Eucaristia com um grande amor. Essas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos, principalmente em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, que as une intimamente a nós. Por isso, certa comunhão in sacris na Eucaristia é não somente possível, mas até aconselhável em circunstâncias favoráveis e com a aprovação da autoridade eclesiástica. Parágrafo 1400, que é o que eu queria chegar. As comunidades eclesiais oriundas da Reforma, separadas da Igreja Católica, em razão, sobretudo, da ausência do sacramento da ordem, não conservaram a substância própria e integral do mistério eucarístico. Por este motivo, a intercomunhão eucarística com essas comunidades não é possível para a Igreja Católica. Todavia, essas comunidades eclesiais, quando fazem a memória na Santa Ceia da morte e ressurreição do Senhor, professam que a vida consiste na comunhão com Cristo e esperam a sua volta gloriosa. Então, o que acontece aqui? Tem algumas igrejas que celebram a Santa Ceia, mas ali é um ato que eles acreditam que seja um símbolo. Para nós não é símbolo. Para os cristãos católicos, ali é o ápice da fé deles, que ali é o próprio corpo e o sangue de Cristo que está ali. Então, o que Lutero fez com tudo isso? O que é a cabeça de um protestante? Ele fala assim: os reformadores resumem suas crenças básicas em 5 solas. Sola fide, somente a fé. Sola scriptura, que é somente a escritura, basta. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo gloria, somente glória, somente a Deus. Então o que quer dizer sola fide, somente a fé? Então é a fé em Jesus Cristo, não tem outra
parte que eles vão, que eles partem. Somente a fé. Não tem outra coisa não somente a fé. Só a escritura. Por que eles falam que é só a escritura? Porque é só a escritura. Então, o que está aqui, a regra de fé do protestante é aqui. Se está na Bíblia, faz parte do cristianismo. Se não está na Bíblia, não faz parte. Nas outras partes que nós explanamos, nós sabemos que a Sagrada Escritura não caiu de paraquedas do céu, ela não tem esse volume bonitinho aqui quando ela veio a ser escrita. Nós sabemos que, de novo vou ressaltar que foi Deus que inspirou aquelas pessoas, os escritores para redigir a Bíblia, que ele não pediu para escrever nada, no sentido que Jesus ele não pediu nada, simplesmente ele inspirou as pessoas a passar à frente dessa forma aqui. Então, não foi desse jeitinho que a Bíblia caiu. Então, nós não podemos ter basicamente a fé só nesse livro. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela não é a igreja do livro, ela é a igreja da palavra de Deus, que é o Verbo encarnado, que se habitou entre nós, que é o próprio Jesus, que antes era a palavra e ele, um Deus oculto que nos fez presente, que quis se revelar em Jesus Cristo, que é o que ele fez. Então, aqui não é Jesus Cristo, aqui é a Escritura, a Sagrada Escritura. A palavra de Deus é uma pessoa, que é isso que a Igreja Católica Apostólica Romana prega e sempre vai pregar dessa forma. Então, nós não somos o catolicismo não é a igreja do livro. Solos Cristo, somente Cristo. O católico também não acredita que também é só Cristo. Tem a intercessão dos santos, também tem o purgatório, também tem os anjos e os santos. Enfim, a igreja é muito mais invisível do que visível. Pátria Celeste, então nós não temos só Cristo no sentido, é claro que ele é o centro, ele é o digno de todo o louvor e toda a honra e toda a glória, mas não é somente Cristo. Nós temos Maria como exemplo, ela que foi a mãe do Salvador, ela no Evangelho que fala: fazei-vos que ele vos disser, que é a primeira milagre de Jesus nas bodas de Caná, onde ele transforma água em vinho. Ali está a importância de Maria na vida de seu filho Jesus Cristo e na vida da humanidade. Sola graça, somente a graça. Então tem várias coisas, nós temos os sacramentos, coisa que ele tirou tudo isso, os sacramentos, os santos, não precisa do Papa, não precisa do magistério, não precisa da tradição da igreja, então ele tirou tudo. Então somente a graça de Deus, é isso que importa para eles. E também sola Deo glória, que é glória somente a Deus. Nós sabemos que também é só glória a Deus, mas que nós temos que interpretar que também é um todo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo místico de Cristo, que nós não podemos separar. Isso que não condiz com a nossa fé, separar o corpo da cabeça e vice-versa. A cabeça não vive sozinha sem o corpo e vice-versa, tá bom? E agora, para vocês entenderem um pouquinho mais, vou fazer um resuminho, que eu fiz um resuminho aqui, que é o histórico do estudo da Bíblia na Igreja Católica. Século XVI, a Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão que ocorreu no início do século XVI por Martim Lutero, como eu já havia dito, quando, através da publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do Castelo Wittenberg, protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica, propondo uma reforma no catolicismo. Os primeiros fundamentais da Reforma Protestante são conhecidos como os 5 solas, que acabei de dizer para vocês, que acabei de explicar aqui. São as 5 solas, que é somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Entre elas, destacamos aquela que nos interessa, sola Escritura, que é o que também é um dos requisitos que os protestantes realmente pegam no pé da Igreja Católica. Como esta afirmação, Lutero quer dizer que somente a Escritura pode ser considerada como a revelação inspirada, não podendo existir outra forma, ainda que baseada na Escritura. Portanto, nem a tradição e nem o magistério eclesial são inspirados somente à Escritura. Então ele aniquila a tradição da igreja e o magistério só para ficar com a Sagrada Escritura.
O Concílio de Trento, que o concílio é aquela reunião muito grande que a igreja convoca todos os bispos, enfim, os cardeais, para discutir sobre algum assunto, alguma heresia que foi falada, alguma outra coisa. É um concílio muito grande, realizado em 1545 a 1563. Foi o 19º concílio ecumênico. É considerado um dos 3 concílios fundamentais da Igreja Católica. Foi convocado pelo Papa Paulo III para assegurar a unidade da fé e a disciplina eclesiástica no contexto da reforma da Igreja Católica e a reação à divisão, então vivida na Europa devido à reforma protestante. Razão pela qual é denominada também de Concílio da Contra-Reforma. Como os cristãos seguidores de Lutero ficaram somente com a Escritura, com a única fonte de revelação, então a Igreja teve de reafirmar sua doutrina sobre os sacramentos. Assim, os protestantes se tornaram apegados somente à Bíblia, enquanto que os católicos aos sacramentos e ao estudo da doutrina, catecismo, que é esse daqui que eu venho também estudando com vocês, que isso aqui é a nossa regra de fé, que é o catecismo da Igreja Católica, que aqui está toda a doutrina católica. A Bíblia se tornou, para os católicos, um perigoso livro, mesmo sendo santo, poderia ser fonte de confusão. Então, por que é fonte de confusão? Porque os protestantes confiam cegamente na Bíblia, que é claro que nós precisamos ter a confiança, e principalmente nós sabemos que ali foi inspiração divina, nós sabemos disso. Mas a questão, nós sabemos também que como foi feito por humanos, alguma coisa ele poderia ter colocado à parte, ele poderia ter colocado uma partinha que podia melhorar ali, enfim, nós sabemos de tudo isso. Século XIX. Após o Concílio de Trento e a tendência ao esfalecimento dos valores da Idade Média, mais e mais se fez sentir a Revolução Francesa em 1789. Significou o brado da razão e o racionalismo contra a fé. Seguiu-lhe o século XIX, que foi marcado pelo materialismo e o ateísmo fora da igreja, e dentro da igreja pelos ecos das tendências conciliares e do separatismo, que solapavam a autoridade papal e a unidade da igreja. Foram esses fatores que introduziram o Papa Pio IX, 1846 a 1878, aconselhado por eminentes figuras do episcopado e do laicato católico, a convocar o 20º Concílio Ecumênico para o Vaticano. A grande assembleia de 764 padres conciliares se reuniu de 8/12 de 1869 a 20/10 de 1870, tendo por objetivo fazer frente ao nacionalismo do século XX, como o Concílio de Trento fizera ao protestantismo no século XVI. Diga-se de passagem que foi o próprio protestantismo que contribuiu e muito para a difusão de um pensamento racionalista cavando para si uma sepultura. Por causa de tudo isso, o Papa Leão XII, em 1860 e 1893, lança a encíclica Providentissimus Deus a respeito do estudo da Bíblia da Igreja Católica, a fim de responder à crescente insurreição de um racionalismo que não aceita a Bíblia como um livro inspirado, pois revelada contradições com as recentes descobertas científicas. Portanto, a Bíblia não poderia ser palavra de Deus inspirada porque encontravam-se erros científicos. Então, nesse concílio nós podemos entender muitas coisas sobre ele, que ele nos ajudou muito. Então, como eu havia dito, as heresias, as coisas que foram feitas no passado, contribuiu também para que a igreja pudesse se estudar mais e pudesse ir atrás
das coisas para colocar no seu devido lugar. No século XX, um documento lançado em 1920, a encíclica Spiritus Paraclitus, por Bento XVI, que foi Papa também, mas nesse ano ele não era Papa ainda, ele simplesmente era cardeal. Ele foi cardeal tal, mas depois ele fez essa encíclica que já era, no caso, Bento XVI. Não, perdão, me confundi aqui, gente. Perdão, é com Bento XV, que depois veio a sucessão do Bento XVI, depois de muito tempo, que era em 1920, por ocasião do 15º centenário da morte de São Jerônimo. Retoma, além de um historiador da vida, do Doutor Máximo, o tema do estudo das Sagradas Escrituras, continuando o pensamento já presente na Providentíssimos Deus. Também em 1943 foi lançada outra carta encíclica chamada Divino Afflante Spiritu de Pio XII, por ocasião do 50º aniversário da Providentíssimos Deus, da qual percebe-se uma grande abertura no estudo profundo da Bíblia. Uma abertura que não se tinha notado da Igreja até então, pois se tinha mantido muito reservada por causa de sua prudência em relação aos tristes fatos ocorridos no início do século da École Biblique. O padre Loisy, estudando o Antigo Testamento, descobriu que a história da criação já estava presente em mitos antigos da Babilônia, sem levar em conta que a Bíblia reinterpreta esses mitos à luz da fé do verdadeiro Deus, professada por Israel. Concluiu que a Bíblia não era inspirada e perdeu a fé. Um grande escândalo que paralisou os estudos bíblicos por quase 50 anos. Os dominicanos da École Biblique, inclusive o fundador, padre Marie Joseph, foram proibidos de estudar o Antigo Testamento, tendo que se conectar só com o Novo Testamento. Por isso, a Divino Afflante Espírito, juntamente com a carta da Pontifícia Comissão Bíblica ao cardeal Suade, arcebispo de Paris, a escola é francesa, não esqueçamos, representam uma grande reabertura aos estudos bíblicos da Igreja Católica. No Concílio Vaticano II, século XXI, o Concílio Ecumênico da Igreja Católica foi convocado no dia 25 de dezembro de 1961 através da bula papal Humanus Solus Solitis pelo Papa João XXIII. Esse mesmo Papa inaugurou o ritmo extraordinário do dia 11 de outubro de 1962. O concílio, realizado em 4 sessões, só terminou no dia 8 de dezembro de 1965, já sob o papado de Paulo VI. Desde o concílio temos a Constituição Dogmática Dei Verbum, que foi a resposta esperada desde o Concílio de Trento a respeito do estudo da Bíblia. Em 1993, a Pontifícia Comissão Bíblica, por ocasião do centenário da Providentíssimos Deus de Leão XII, o cinquentenário da Divino Afflante Espírito de Pio XII, ou então cardeal Joseph Ratzinger, entrega para a promulgação de João Paulo II. O título do documento, a interpretação da Bíblia na Igreja. Então, por que eu estou lendo isso aqui para vocês? Para vocês verem que, para a gente poder falar com muita cautela, mas com muita propriedade, a Igreja faz os seus concílios, faz as suas reuniões para não falar besteira, para poder realmente passar o que nós hoje chamamos isso de Bíblia e também estudar o que deveria realmente ser feito na Igreja, para que não pudesse haver mais heresias e muito mais coisas que a Igreja não precisa ser passada. Então é por isso que eu venho passar um pouquinho isso daqui para vocês,
para que vocês entendam que não é da noite para o dia que caiu, foi 3 séculos de briga para escrever a Sagrada Escritura, para nós podermos entender. Não é simplesmente a gente achar que pegando a Bíblia nós lemos de qualquer jeito, interpretarmos da maneira que nós queremos, como Lutero fez. Ele pegou, além de ele tirar, ele fez a primeira Bíblia na sua língua vernácula, que era o alemão. Ele traduziu da Vulgata para a sua língua sua língua vernácula, que a língua vernácula é a língua da própria pessoa. Então, para você ver que não é de qualquer jeito que nós podemos interpretar a Sagrada Escritura. Século XXI. O último documento a respeito do estudo das Sagradas Escrituras foi a exortação pós-sinodal Verbum Domini do Papa Bento XVI em 2010, a qual é o documento final do Sínodo dos Bispos realizado em 2008 no Vaticano. A partir desse pequeno trecho do documento podemos aurir o que a Igreja espera de todo crente. Deseja uma vez mais exortar todo o povo de Deus, os pastores, as pessoas consagradas e os fiéis leigos a empenharem-se para que a Sagrada Escritura se lhes tornem cada vez mais familiares. Nunca devemos esquecer que, na base de toda espiritualidade cristã autêntica e viva, está a palavra de Deus anunciada, acolhida, celebrada e meditada na Igreja. Bento XVI, exortação pós-sinodal Verbum Domini, número 121, página 213. Aqueles que querem procurar essa exortação de Papa Bento XVI, só procura lá, número 121, página 213, que é a exortação pós-sinodal Verbum Domini, que essa é a exortação do Bento XVI. É importante frisar que desde o Concílio Vaticano II se espera um sínodo sobre a palavra de Deus. Então, aqui eu encerro essa parte falando um pouquinho mais a vocês, que é importante nós estudarmos, que é isso que ele mesmo pede, que nós possamos ter paciência em estudar a Sagrada Escritura, não os interpretarmos da maneira que nós queremos, mas da maneira certa de se fazer. Então, aqui é uma forma de colocar o que uma igreja pensa. Vamos voltar aqui rapidinho os slides para vocês terem consciência do que nós abordamos. A fé da igreja, o tripé da igreja, que o tripé é o magistério, tradição e sagrada escritura. Nós também lidamos o que é o magistério, o que ele faz na igreja. Ele é o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, porém o magistério ele não está acima da palavra de Deus. Os dogmas da fé, que é aquilo que não pode ser mudado, é aquilo que a igreja estudou com muito carinho, muito respeito ao nosso Deus, e aí colocou os dogmas para que vocês possam entender o que é o dogma sobre Deus, o dogma sobre Jesus Cristo e assim por diante, que é o que a igreja realmente vive até hoje. Daí é dogma de Jesus Cristo, aqui vai explicando um pouquinho sobre cada um dos dogmas. Daí tem dogmas marianos, dogmas sobre o Papa e a Igreja, os dogmas sobre os sacramentos, que a Igreja prega também sobre isso, que também mostra na Sagrada Escritura, os dogmas sobre todas as coisas e a tradição da Igreja. O que é a tradição da Igreja? É os ensinamentos que recebemos dos apóstolos. Então, para vocês verem que nós começamos, eu quis fazer uma cronologia para vocês poderem entender o que era isso. Também vimos o que é daí de tudo isso, a sagrada, o magistério e tal, e o magistério é a sagrada tradição e a sagrada escritura, que é onde, como surgiu, como foi feito, os livros que são 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E agora quero agradecer a todos vocês por terem participado dessa explanação. Desculpa as falhas, porque tem muitas coisas ainda que nós precisamos estudar e correr atrás, mas aqui é uma breve, porque nós estamos falando de uma tradição de 2000 anos, não é em 8
explanações de 50 a 1 hora que eu vou conseguir passar tudo para vocês, e também nem tem também muitos fundamentos para isso, porque nós precisamos estudar muito. Então aqui vai meu abraço, muito obrigado a todos vocês por participarem, terem paciência, comentarem também sobre os vídeos, me ajudarem também a melhorar, colocar algumas coisas que precisam ser melhoradas, que vocês também sabem, também sobre essa fé que há 2000 anos ainda se mantém firme e forte. E aqui vai meu abraço a todos vocês, muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês, e espero poder ter ajudado não só a mim, mas também ter ajudado a vocês a descobrir um pouquinho mais sobre essa explanação e onde nós precisamos cada vez mais estudar, para que a única coisa que não roubam na nossa vida é o nosso conhecimento. Então tudo aquilo que você conseguir fazer com o seu conhecimento, faça bem feito, porque vale a pena a gente estudar e passar também as informações para as pessoas. Muito obrigado, aqui fica o meu abraço, Deus abençoe e proteja cada um de vocês.